Eu vou compartilhar com os irmãos um texto, algo que o Senhor vem trabalhando muito em meu coração, e para a gente não perder tempo, vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 4. É hora de deixar o cântaro. Disse, capítulo 4, a partir do versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta, ou quase a meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra, que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu, o que falo contigo. Nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? E Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão, e ajunta o fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um semeia e o outro é o que ceifa.
eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Foi um texto longo que eu li, mas esse texto conta a história dessa mulher, a mulher samaritana. E é interessante, porque a Bíblia, quando ela começa o texto, fala que era necessário Jesus passar por Samaria. E é interessante que Jesus saiu de uma cidade, né? Ele sai de lá da Judéia em direção a Galiléia. E a região de Samaria, para que a gente entenda esse contexto e o que estava acontecendo aqui, para que a gente possa entender a profundidade desse diálogo e como ele se aplica hoje, nos nossos dias, para entender o contexto, para que os irmãos tenham uma ideia, Samaria era a capital do antigo reino de Israel. Houve uma divisão lá atrás, depois de Salomão, filho de Davi, e o reino de Israel foi dividido em 2 tribos, o reino do sul, Judá, e reino do norte, Samaria. Reino do norte, reino de Israel, desculpa, reino de Judá e reino de Israel. E Samaria passou a ser a capital de Israel. Acontece que o povo de Israel foi em declínio, foi se contaminando cada vez mais. Tiveram 19 reis em Israel, e desses 19 reis não teve um sequer que andou aos caminhos do Senhor. E o povo foi se corrompendo, até que o Senhor trouxe um juízo sobre aquele povo. Levantou um império chamado Império Assírio, que segundo os historiadores é um dos impérios mais brutos que a história já conheceu. Para que os irmãos tenham uma ideia, quando eles capturavam um povo e derrubavam e destruíam uma nação, eles esfolavam os soldados derrotados vivos, tiravam a pele e colocavam nos muros, fora enforcavam, eles eram extremamente violentos. E quando Israel caiu na mão do Império Assírio, isso por volta de 722 a.C., então nós estamos aqui cerca de 730, 740 anos depois da queda de Israel, que é esse diálogo. Mas quando houve essa queda, o que os assírios fizeram? Transportaram os israelitas, as 10 tribos, e transportaram e levaram e espalharam pelo Império Assírio. E trouxeram homens e mulheres de outras nações, diversos povos, e colocaram ali em Samaria. O livro de 2 Reis registra que aquele povo que ficou ali em Samaria, que não era o povo originário da terra, não era o povo que conhecia Deus, nós estamos falando de uma nação de Israel, que era a igreja da época, que conhecia o Senhor, mas que foi se afastando, se contaminando e se corrompendo. Quando o Império Assírio, o imperador assírio, ele coloca aquele povo naquela terra, vem diversos leões, está isso registrado em 2 Reis, e começa a devorar aquele povo, e começa a atacar animais ferozes, animais selvagens, e começam a atacar, não eram selvagens porque ali não tinham selva, tá? Mas eram animais ferozes, principalmente leões, e começam a atacar e devorar aquele povo. O rei da Assíria fala, bom, eles estão sendo atacados porque eles não conhecem e não estão adorando o Deus daquele lugar. Então vamos levar os sacerdotes de Israel para que ensine aquele povo a adorar o Deus que era adorado ali em Israel. E vêm os sacerdotes de Israel e começam a ensinar aquele povo a adoração ao Senhor. Junto com aqueles povos, tinham ali povos de diversas nações, babilônicos, moabitas, amonitas, tinham diversas nações que foram espalhadas ali, em Samaria especificamente. Começa uma adoração ao Senhor, um resgate, e o povo de Israel começa a se casar e se misturar com os povos daquelas nações. E aqueles povos adoravam a diversos deuses. E o que a Bíblia relata como fruto, como consequência daquela mistura, surge ali o povo samaritano, os habitantes de Samaria,
que era a mistura do povo de Israel com o povo estrangeiro. E eles adoravam, passaram a adorar ao Senhor, mas nunca abandonaram as práticas de adoração dos seus deuses. Tá? Faziam sacrifícios a Moloque, que é sacrificar, jogar os filhos ao fogo. Faziam sacrifícios e cultos a Baal e a Astarote, que havia todo um ritual de prostituição. Havia uma verdadeira mistura nisso. E isso durou desde a época, lá por volta de 730, até antes de Cristo, até a época de Jesus. Depois esses povos foram conquistados pelos babilônicos, inclusive Judá. A Babilônia passou a ser o império que dominou todo esse povo. Depois os gregos, e na época de Jesus era o Império Romano que dominava toda aquela região, que era chamada região da Judéia, que englobava toda aquela região onde hoje ali está Israel, era Israel antigo, onde está os palestinos, enfim, toda aquela parte ali do Oriente Médio, onde está Israel, era chamada Judéia. O judeu, que era o povo da tribo de Judá, do reino de Judá, eles não se misturaram. Eles não tiveram essa mistura que em Samaria aconteceu. A capital do reino de Israel era Samaria, a capital do reino de Judá era Jerusalém. Então em Jerusalém não teve essa mistura. E o judeu, que eram aqueles que habitavam em Jerusalém, do reino do sul, eles se achavam mais puros do que os samaritanos. Os samaritanos eram tidos como impuros por conta dessa mistura. E isso prevaleceu durante, nós estamos falando aqui, 7 séculos. Essa divisão foi cada vez maior. E os samaritanos também adoravam a Deus, mas com uma mistura tremenda, e o judeu se achava puro. Por conta disso, o judeu não se misturava com o samaritano, ele não falava com o samaritano, porque o samaritano era o cara pecador, aquele que era contaminado, e o judeu se sentia puro. Quando se saía da Galileia, né, da Judéia para ir para a Galileia, ou vice-versa, e o caminho que o Senhor estava fazendo aqui é da Judéia para a Galileia, o caminho mais próximo era passar por Samaria. Mas o judeu não passava por Samaria, porque aquele lugar era um lugar impuro, e eles não se misturavam com os samaritanos para não se contaminarem. Por que eu contei toda essa história? Para a gente entender como Jesus começa logo de cara quebrando barreiras. Porque ele ia sair da Judéia para a Galileia, e o caminho normal, eles desviavam pelo Jordão. Derli, você está aqui hoje, não muda de lugar, tá? Para não fazer o que eu fiz da outra vez. Então, eles passavam, e o Derli pode me corrigir se não for, eles davam a volta pelo Jordão para não passar por dentro de Samaria. Mas Jesus fala, convém, é necessário que eu vá por dentro e eu passe por Samaria. Isso logo de cara causa, embora a gente não esteja previsto aqui no texto, mas a gente vai tirar uma inferência, um choque nos discípulos. E eles chegam a uma cidade chamada Sicar. E nessa cidade, então voltando, o samaritano era impuro, né? Mas quando ele chega nessa cidade de Sicar, e essa cidade Jacó, lá atrás o patriarca, filho de Isaac, filho de Abraão, havia cavado um poço, e aquele poço de Sicar ainda existia, era dali que tirava a água. E Jesus vai até aquele poço e senta ali por volta da meio-dia. Os discípulos não tinham o que comer. O que Jesus faz? Manda os seus discípulos, não sei se eram 12 ou 70 aqui, mas vamos partir que ele estivesse, do pressuposto que ele estivesse com os 12. Ele manda os 12 lá na cidade, e os 12 saem para buscar alimento. Uma necessidade humana. O homem tem necessidade de comer. Então eles vão para Sicar, para a cidade, para suprir uma necessidade. Jesus fica ali. E quando ele está ali, se aproxima uma mulher ao meio-dia, na hora do sol a pico, no deserto, para tirar água do poço. E Jesus fala para ela o quê? Dá-me de beber. Então nós nos deparamos logo de cara com 2 necessidades básicas humanas: o alimento e a bebida. Concorda? A mulher foi para buscar água, para suprir uma necessidade dela, e os discípulos foram a Sicar para buscar alimento e suprir outra necessidade.
E Jesus, e o texto começa, Jesus dizendo, é necessário. Então o texto começa com uma necessidade. E o diálogo vai se desenvolvendo logo de cara entre essa mulher e Jesus, né? Essa mulher vai até o local para buscar água, para suprir uma necessidade dela que precisava buscar água. E por que ela vai ao meio-dia? A gente vai ver um pouco mais para frente. Eu nasci na capital, em São Paulo, mas eu morava nos anos 70. O lugar que eu morava não tinha luz, foi começar a ter luz em 72, mas eu lembro que a gente também não tinha água, e a gente saía para buscar água numa mina. Eu era criança, minha mãe, eu tinha 6, 7 anos, eu saí de lá com 7 anos. Mas minha mãe e meus irmãos iam. E eu carregava pouquinha coisa, mas eu lembro que eles iam sempre bem cedo, ou no final da tarde, porque a água está mais fresca. Nunca no horário da meio-dia, que é aquele sol. Imagine isso no deserto, mas aquela mulher vai exatamente ao meio-dia. E o Senhor fala que era necessário, porque Ele precisava promover um encontro. Jesus saiu ao encontro daquela mulher. E o que eu quero te dizer, até trazendo o que os meninos trouxeram hoje aqui, Jesus veio hoje ao teu encontro. Assim como Ele foi ao encontro daquela mulher, ao teu e ao meu. E por quê? Não veio para suprir uma necessidade tua. Porque nesse encontro Ele não foi para suprir a necessidade daquela mulher. E Ele não veio aqui para suprir nem a minha e nem a tua necessidade. Embora muitas vezes nós tenhamos vindo aqui, buscando uma água, que supra a nossa necessidade. Mas a intenção do Senhor não era essa. A intenção do Senhor era algo muito mais profundo. Promover esse encontro. E a necessidade da mulher ali, qual que era? Saciar a sede dela. E ela tinha uma expectativa de saciar aquela sede. Jesus começa o diálogo. Dá-me de beber. Olha como essa era uma mulher, primeiro ela era crente, ela sabia muito bem, ela era religiosa, ela adorava o Senhor, ela tinha noção de teologia. Não pegou uma mulher que não fosse crente, ela frequentava a igreja, ela cantava todos os cultos, ela estava lá todo domingo, sabia os louvores da igreja. Nós não estamos falando com alguém que não fosse crente. Ela conhecia o Senhor. Tanto que o diálogo, a gente vai perceber isso no diálogo mais para frente. Ela começa a conversar com Jesus e ela fala assim, olha, onde é que é o lugar correto para adorar? É aqui, no Monte Sicar. O Sicar tinha sido construído um templo de adoração. Ou é lá em Jerusalém, né? E Jesus começa a falar com ela, ela sabe da vinda do Messias, ela espera a vinda do Messias, então era alguém que conhecia a palavra. Era alguém que estava dentro da igreja. Havia já divisão de igreja naquela época como há hoje, né? A divisão é maligna, mas ela era uma crente. E olha como é que essa mulher, vamos começar a olhar um pouco para essa mulher. Como é que ela se sentia? Mulher que naquela época, por conta não da lei mosaica, mas por conta da tradição judaica, influenciado por toda a cultura daquela época, a mulher ela era desvalorizada em relação ao homem. Isso não está na lei bíblica, mas por conta da cultura, e a cultura grega até, e cultura romana. Tá? Em que a mulher tinha uma posição de inferioridade. A mulher não era ouvida, ela não podia testemunhar, o testemunho de uma mulher não era aceita. A mulher não podia ensinar. Olha como é que Jesus quebra. Um dos louvores que o Benê, eu não estou vendo o Benê porque eu estou sem óculos aqui, mas que os irmãos estavam cantando e louvando aqui, ele falava da mulher Maria aos pés de Jesus. Jesus vai e quebra. Jesus traz e faz discípulas, para que elas discipulassem também ensinassem. Mas para quem que Jesus se revelou primeiro na ressurreição? Para as mulheres. E elas foram testemunhar para os apóstolos, e os apóstolos, os homens, não acreditaram. Sabe por quê? Porque o testemunho de uma mulher não era aceita no tribunal. E é interessante, porque a primeira pessoa para quem Jesus se revela como Cristo, foi exatamente para essa mulher. Então, Jesus já começa quebrando paradigmas e dogmas religiosos, e religiosidade, espírito de religiosidade que nos leva à morte e não à vida.
E olha, essa mulher estava tão impregnada que ela fala: como você, sendo judeu, vem conversar comigo que sou samaritana? Além de ser mulher, eu ainda sou samaritana, um povo inferior ao povo judeu, porque era assim que ela se via. Era essa identidade que ela se via, não o que ela era, mas aquilo que foi imputado a ela. Não uma identidade de alguém que é filha, mas de alguém que é inferior, de alguém que carrega a culpa. E ela carregava uma culpa muito grande, porque além de ser mulher, além de ser uma mulher samaritana, ela era uma mulher com uma vida toda bagunçada. E tanto ela tinha uma vida toda bagunçada que ela não podia ir com as outras mulheres buscar água no poço, no horário que todas as outras mulheres normalmente iam buscar água no poço. Então percebam que era uma mulher que não tinha sua identidade formada, era uma mulher que se sentia inferiorizada, que tinha uma visão acerca de si totalmente deturpada de como Deus a via. E tanto ela tinha essa visão, Deus não tinha essa visão, que o próprio Deus vai ao encontro dela e fala o quê? É necessário eu passar por Samaria. Essa mulher tinha uma visão totalmente deturpada, ela tinha a vida bagunçada nos relacionamentos com a sua vizinhança, tanto que ela tinha que buscar água sozinha, meio-dia. Ela tinha uma vida totalmente bagunçada com a sua questão religiosa. Ela não sabia se adorava em Jerusalém, se adorava em Samaria, onde é que era a adoração. E ela tinha uma vida matrimonial totalmente bagunçada, porque Jesus vai e toca nesse aspecto. Ela tinha 5 maridos, e o sexto que ela tinha não era dela. E às vezes a gente vê essa mulher como alguém que é promíscuo, né? Eu ouvi numa ministração um dia desse, eu falei que interessante. Ela acreditava realmente no casamento, ela acreditava na família. E ela estava tentando, e já pela 5ª vez não tinha conseguido. E ela estava na 6ª vez, e a 6ª vez não era nem o marido dela. Mas ela estava buscando saciar uma necessidade interior e uma carência anterior em alguém, numa expectativa de encontrar um marido que suprisse as suas carências e as suas necessidades. E às vezes a gente está buscando suprir carência e necessidade na outra pessoa. Por que a maioria de muitos casamentos se desfazem? E terminam em divórcio? Porque o cara acha que ele merece uma mulher melhor do que aquela que ele tem. Porque ela não supre as expectativas daquilo que ele entende que ele merece. E vice-versa. A mulher também acha que encontrou um marido que não atende às expectativas dele, que ela merece. Então ela vai buscar uma expectativa melhor. Ela cria uma expectativa. Essa mulher acreditava. E ela estava com a vida toda bagunçada. E Jesus fala para ela: dá-me de beber. E ela tem tanto essa imagem: como é que você, que é judeu, e ela começa duro o discurso com Jesus. Você vai falar comigo que sou samaritana? Vocês desprezam a gente o tempo todo e agora você vem conversar comigo, sou samaritana? E aí Jesus não vai solucionar esse problema dela, das carências dela. Nós vimos aqui, só citando aqui rapidamente, carência em 3 áreas que eu citei. Carência nos seus relacionamentos e problemas com o próximo, com a sua vizinhança, com a sua igreja. Carência e problema de onde ela devia adorar. Carência e problema no seu relacionamento. Tanto que ela está buscando o tempo todo saciar a sua sede, a sua necessidade. E Jesus não foi para resolver a sua necessidade. Tanto é que ele começa o diálogo com ela e fala o quê? Quando ela dá essa resposta para ele, né? A resposta que ele dá é o diálogo entre ele, né? O que ele fala? Disse, pois, a mulher tal. E Jesus disse para ela, né? Jesus responde, lá no versículo 10. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água da vida. Aí a mulher diz para ele, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? E aí Jesus responde para ela. Aí não, ela continua. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço bebendo dele próprio, e os seus filhos e o seu gado?
Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então ela começa rebatendo Jesus e fala: pô, você é maior que Jacó? Ela não reconhece Jesus. Ela começa confrontando Jesus, primeiro de uma forma dura: como é que você vem falar comigo? Eu sou uma mulher samaritana, você é um judeu. Quando Jesus começa a levar o diálogo para levá-la a um aprofundamento de relação, porque era isso que o Senhor estava interessado, e não em suprir o problema dela, e não em sanar, e não cumprir, e não atender a bênção que ela estava ali buscando. Jesus não estava interessado nisso. Jesus estava interessado em construir para que ela o conhecesse. Tanto é que ele fala: se você conhecesse o dom de Deus, e quem te pede de beber, você pediria para ele água. A Sandra até brinca comigo, ela fala: não aguento mais você falar isso. Eu sei que os meninos lá da JCV, então não aguentam também mais ouvir falar isso. E aqueles que me ouvem pregar ou que fizeram algum curso comigo, também não aguentam mais eu falar isso. Mas eu sempre falo e volto a insistir. O que é conhecer? Sam, me desculpa, você vai ouvir isso pela 1000ª vez. Conhecer, gente, no sentido bíblico, tanto no Antigo Testamento, no hebraico, quanto no grego do Novo Testamento, é relacionamento, intimidade entre o marido e uma mulher. Adão conheceu a Eva e ela concebeu. É aquela intimidade de os dois se tornarem uma só carne dentro de um casamento. Quando o anjo do Senhor veio para anunciar que Maria ficaria grávida, daria à luz ao Messias, a fala de Maria é: Senhor, como pode ser isso se eu não conheço homem algum? Se eu nunca tive relação, nunca tive intimidade. E para que os irmãos tenham uma ideia, no grego, o texto ali usado é gnose. Gnose é conhecer. E é a mesma palavra que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. É gnose, é relacionamento e intimidade. Então ela fala aqui que Jesus está querendo levar aquela mulher, não a suprir a sua necessidade, mas o Senhor quer levá-la a ter relacionamento e intimidade. E nós, muitas vezes, você, a gente vem aqui, no poço de Jacó, que é a igreja, tentar resolver as nossas necessidades. Eu já trouxe isso do outro culto que, quando eu preguei aqui à noite, e eu vou repetir novamente, eu até brinquei com o Derli na época, mas o pastor Rui deve lembrar bem disso. A gente cantava lá nos anos 80. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, o Derli cantou muito. Jesus tem bênção para dar, não faz assim com a mão não, Derli, que é mais velho que eu. Jesus tem bênção para dar, dai-me essa bênção, Jesus. Eu vou te falar uma coisa, Jesus não estava interessado em dar a bênção para a mulher, nem para mim, nem para você. Porque nós já temos a bênção. Quando ele fez o homem e a mulher, ele os abençoou. Então nós já temos a bênção. O diabo que nos engana e deturpa a nossa identidade, como fez com essa mulher, para que a gente venha atrás da bênção e de resolver as nossas necessidades. E Jesus quer que nós tenhamos relacionamento. Esse é o propósito, essa é a finalidade. Não é para resolver, você não está aqui nessa noite, o que o Senhor quer falar com você, meu irmão, não é para você resolver o teu problema, do teu casamento com a tua esposa. Calma lá, não se assusta não, tá? Aguenta um pouquinho. Não é para você resolver o teu problema de relacionamento com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho, ou com o teu pai, ou o problema que você tem lá no teu trabalho. Porque se fosse para isso, a Bíblia mentiria quando ela fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. E o que é pior, é um texto difícil, que Paulo fala para a gente se alegrar nas tribulações. Cara, que loucura é essa? Como é que eu vou me alegrar na tribulação? Porque ela serve para me fortalecer, me tornar um crente maduro. O pastor pregou domingo passado aqui pela manhã, do crente Ruiós. Foi isso, pastor Rui? Um homem e uma mulher madura, filho maduro e não filho criança.
O filho criança, ele vai buscar ter a necessidade dele suprida. O pastor Rui estava falando do netinho dele agora há pouco. Vou dedurar aqui, pastor. O pastor estava tomando banho, o netinho dele entrou lá para tomar banho com ele pegou o short e foi tomar banho com o netinho, porque o netinho tinha necessidade de estar junto. Está lá com fome, o pai vai dar e a mãe vai dar. Isso é bom e é necessário quando se é criança. Mas adulto não. Adulto tem que ter relacionamento e ser crentes maduros e fortes. Filhos fortalecidos. E o diabo nos rouba disso como roubou daquela mulher. Aquela mulher não entende. E aí o Senhor tenta levar. Por quê? Porque ela está preocupada com o problema dela. Qual que é o problema dela? Saciar a sua sede. A sua necessidade. E talvez seja esse o nosso problema. A gente vem e quer ter relacionamento com Deus para saciar e suprir a nossa necessidade. Necessidade de ser amado. Certamente aquela mulher tinha uma rejeição muito grande. Certamente ela tinha uma ferida grande, talvez uma ferida paterna. Tanto é que ela busca suprir a sua carência de amor nos braços dos homens. E ela tinha tido 5. E o que ela tinha agora, ela estava no 6º. Nem dela era. Eu não sei se ela estava em adultério, provavelmente. Ela poderia ser apedrejada. Mas veja como ela está, e ela está buscando ali, com uma série de problemas, uma série de carências, tentar solucionar a dificuldade dela, mas era uma crente. Toda bagunçada, a vida toda bagunçada, mas era uma crente. E Jesus não está interessado em dar a cura ou a bênção que ela estava buscando. Jesus fala, se você conhecesse o dom de Deus, e quem te pede de beber, você pediria. Aí ela também continua não entendendo nada, porque ela vai falar, pô, mas como é que pode? Cadê o balde? O poço é fundo, cadê a corda? Cadê o laço? Cadê? E Jesus fala, se você beber da água que eu te der, uma fonte de água viva vai jorrar do seu interior. E o interior aqui é ventre, onde a mulher gera. Não é no ventre que é gerado? Então você vai gerar do teu interior uma fonte que jorra para a vida eterna. Percebe onde é que o Senhor está querendo levar ela? Para um nível de profundidade de relacionamento. O Senhor quer levantar um nível e não ficar no raso, como muitas vezes nós ficamos. Se Jesus desse a bênção dela ali, pastor, sabe o que ia acontecer? Ela ia continuar no raso. E no outro domingo, como a sede dela não tinha saciado, o que ela ia fazer no outro domingo, pastor? Vinha para o culto, ouve a palavra, sai, esquece. E no outro domingo, ela vai lá com balde novamente, domingo a domingo, culto após culto, pregação após pregação, louvor após louvor, lançando o balde, pegando. E ela já está cansada daquilo, porque isso cansa. É você tentar suprir as suas necessidades na tua própria força. Tanto que ela fala, Senhor, me dá de beber dessa água, para que eu não tenha mais que vir aqui todos os dias. Percebe o nível que o Senhor está levando? Porque o Senhor quer que ela conheça. Tenha relacionamento. Quando o Senhor, olha, essa mulher que está com essa vida toda bagunçada, ela responde, Senhor, me dá dessa água, para que eu não precise mais vir aqui. Me dá dessa água e supra a minha carência. O Senhor está levando para um diálogo mais profundo, para um relacionamento mais profundo, quer levá-la para conhecer, mas ela ainda está focada na necessidade dela. E aí ela fala, Senhor, me dá dessa água. Jesus, mais uma vez, gente, não responde à necessidade dela. E às vezes, e muitas vezes, porque é dolorido, a gente busca o Senhor para suprir as nossas carências, as nossas necessidades. E às vezes a gente não entende porque Ele não responde. Naquele momento que a gente acha que Ele deveria responder. Mas Ele quer nos levar a um nível profundo de relacionamento.
E o Senhor Jesus não fala, vem cá então, vem cá pastor, vamos cá, vamos chamar o pastor Rui, vamos levantar, todos os irmãos vamos aqui. Jesus não chamou, espera um pouquinho, os apóstolos estão chegando da cidade, e quando eles vierem aqui nós vamos orar por você, e rios de águas vão fluir do teu interior, e glória a Deus, e todo mundo vai dar glória a Deus. Ele não fez isso, ele não podia ter feito, o pastor Rui, ele não poderia, vamos ser franco, pastor Rui, sou eu o Senhor no lugar de Jesus, o que a gente ia fazer? Vamos dar da água viva agora, não faríamos isso? A gente não ia orar para ela receber a água viva agora? Fresquinha. Jesus não fez isso. Jesus mais uma vez não responde à necessidade dela. Sabe o que Jesus fala para ela? Vai lá e chama o teu marido. Parece que aparentemente ele mudou o foco, ele não está mudando o foco. Aparentemente não tinha nada a ver, tinha tudo a ver. E ela fala o quê? Não tenho marido. Talvez até para cortar esse diálogo. Eu não tenho marido. Ela podia ter falado, Senhor, olha, eu já tive 5, mas ela não fala disso, ela simplesmente não tem um marido. E aí Jesus, com muito amor, ele fala a verdade, né? João fala a verdade com amor. Se não é com amor, não é verdade. Se não é verdade, é melhor a gente ficar quieto. Aprendi isso com a minha esposa. É melhor você ficar quieto, se não falar com amor. Mas Jesus com amor fala assim, olha, nisso você falou a verdade. Ele elogia aquela mulher. Talvez ela estivesse querendo interromper o diálogo. Ela não queria entrar naquela área que era uma ferida profunda na vida dela. Uma carência profunda na vida dela. Deixa eu ver quanto tempo tem, ainda tem um pouquinho. Jesus vai e fala, chama o teu marido. E aí ela fala, não tenho. Jesus fala, é verdade. Porque você teve 5 e o que você tem agora não é teu. E aí ela aprofunda, ela já começa a entender. Se no começo lá ela disse, olha, você é maior que o pai Jacó. Peraí, agora ela já começa a entender, eu vejo que o senhor é um profeta. E o senhor não é qualquer um profeta. Aí ela vai entrar naquele diálogo, onde é que eu devo adorar? Porque ela estava toda bagunçada. Então eu vejo alguém que é um profeta de Deus. Me ensina onde é que eu devo adorar. E aí Jesus fala, nem aqui, nem lá em Jerusalém. Mas está chegando a hora. E a hora é essa. Agora. Que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E percebam que no texto ele fala em espírito em letra minúscula. Porque a verdadeira adoração é aquela que você tem no teu espírito, com o Espírito Santo. É o Espírito Santo governando o teu espírito, não é na tua alma. Na tua alma estão todas as necessidades. No teu espírito, onde você tem relacionamento, você tem intimidade. É no teu espírito que você é um com Ele. E adoração, gente, não é louvor. Louvor pode ser um ato de adoração. Adoração é vida. Adoração é resultado de um relacionamento. Adoração, ela acontece desde o momento que eu acordo e escovo meus dentes. Tomo meu café, saio para o meu trabalho. Sou eu um com o Pai e o Pai um comigo. Foi isso que o Senhor Jesus orou. Eu oro, Pai, para que assim como sou um contigo, o Senhor é um comigo, eles sejam um conosco. E assim como eu te conheço, eles também conheçam a mim e a ti. Assim como tudo que é meu, tudo que é teu é meu e tudo que é meu é teu, que tudo que é deles, nós sejamos um. Tudo que eles têm seja nosso e tudo que nós temos seja dele. E mais, Jesus orou para que onde eu estou, não onde eu estiver, eles também estejam, sendo um. E é isso que o Senhor está falando isso para essa mulher. O que é adorar em espírito e verdade? É conhecer relacionamento. Essa mulher agora está começando a entrar no nível de relacionamento profundo. E ela fala, quando vier o Cristo, Ele vai nos revelar tudo. Ela estava entendendo, diferente do judeu que se sentiu santo e o puro, aquela mulher impura, ela estava entendendo que aquele Cristo não vinha para libertar de um jugo romano, de um império romano. Agora ela está entendendo que Ele não vem para libertá-la das suas necessidades, mas Ele vem para relacionamento. E aí o que Jesus fala para ela? Eu sou o Cristo. E Yahvé, eu sou este que vos fala. Cara, nessa hora, olha, me arrepio. A profundidade do relacionamento foi tão grande, que essa mulher faz o quê? Deixa o seu cântaro. Por quê, gente? Porque ela não precisa mais do cântaro. O que o cântaro significa? O que o cântaro representa? As carências
que ela tinha. E por conta dessas carências, uma vida toda bagunçada. Quando ela começa a descobrir o relacionamento, quando ela conhece o Cristo, eu não preciso mais do cântaro, porque eu não ando mais pelas minhas necessidades, eu ando pelo relacionamento. E a Bíblia fala que ela faz o quê? Eu não preciso mais vir buscar essa água, eu não preciso mais ficar saciando a minha sede e as minhas carências, a minha necessidade. Eu não ando mais pela minha necessidade, mas eu ando por um propósito de relacionamento. E aí ela faz o quê, gente? Ela vai para a cidade. Essa mulher que era mal afamada, essa mulher que era rejeitada, essa mulher que não podia sequer ir buscar água no poço, no mesmo horário que as outras mulheres, agora ela vai para aquela cidade. E ela está com uma vida totalmente transformada. Porque quando você tem relacionamento, você encontra a paz. Você encontra a vida verdadeira. E aí os teus problemas começam a serem resolvidos. Eu estava orando essa semana, sexta-feira. Quinta ou sexta? Acho que quinta-feira eu estava orando. E orando por pessoas muito amadas minhas, muito próximas. Pedindo que o Senhor acelerasse o processo na vida delas. Senhor, acelera o processo de cura, de transformação e tal. E o que eu ouvi do Espírito Santo, para mim, muito claro. Não é na vida delas que eu quero acelerar o processo, é na tua. Porque a hora que eu acelerar o processo na tua vida e você me conhecer, como essa mulher me conheceu, todo o teu resto vai ser transformado. Essa mulher vai para a cidade. Cara, enquanto isso, e ela começa a falar, ela começa em 1 hora de diálogo com Jesus. Enquanto isso, os discípulos chegam da cidade. E os discípulos tinham ido fazer o que na cidade? Os 12 apóstolos, os evangelistas, buscar, saciar, e eles voltaram com o que para Jesus? Comida. E foram tentar dar para Jesus o quê? E Jesus falou, vocês não entenderam nada. Eu não quero. E eles não começam a perguntar, será que alguém trouxe comida para eles? Aí eles falam, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Vocês ainda não conheceram. Interessante que eram os 12 apóstolos que andavam com ele o tempo todo, mas não o conheciam. E aí ele fala, olhem os campos. Lá eles já estão prontos para a colheita. As pessoas estão morrendo. Elas precisam conhecer. Vocês ainda não conhecem. Vocês precisam conhecer, porque quando vocês conhecerem, isso para os apóstolos, vocês serão curados, transformados, libertos. Só cura quem é curado. Só liberta quem é liberto. Qual era o propósito na vida daquela mulher? Por que convinha o Senhor? Era necessário que o Senhor passasse por lá. Para que ela pudesse ter um relacionamento através daquela mulher. Toda aquela cidade foi ganha para o Senhor. Toda aquela cidade. Os 12 apóstolos, os evangelistas, foram até aquela cidade, ficaram lá um tempão e trouxeram o quê? Comida. Aquela mulher transformada foi a primeira a conhecer o que era o Cristo. Foi lá naquela cidade e trouxe o quê? Toda a cidade para o Senhor. E toda aquela cidade se converteu. E pediram para Jesus ficar ali. E Jesus ficou. O diálogo que Jesus teve com os apóstolos foi o mesmo que ele teve com a mulher. Olhem para os campos. Sabe por que eu te falei, Rafa, você quer pregar? Você tinha acabado de dar o testemunho dos meninos que foram para o rio. O Eric, o Buiú, o Eric, eu tive uma conversa com o Eric muito gostosa. Eu lembro o primeiro dia que o Eric veio falar comigo no monte. Ele virou, pastor, como é que é ser pastor, né? E eu falei, você quer aprender? Tem relacionamento, Eric. E ele esses dias estava falando comigo, cara, na conversa que ele teve comigo eu chorei. Ele falou, pastor, eu lembro aquele dia. E o senhor falou assim, ora 15 minutos por dia. Cria o hábito de orar 15 minutos por dia, Eric. Se ajoelha. Mesmo que teu pensamento vá longe, não saia dali antes do teu relógio dar 15 minutos. Cria o hábito de orar.
E leia, vamos fazer um propósito, nós dois aqui, vamos fazer uma aliança, nós dois no monte. Você vai ler um capítulo de Provérbios por dia, e você vai me mandar um comentário todos os dias desse capítulo de Provérbios. Esse menino fez, eu falei, em um mês. Ele fez isso durante 31 dias. Depois nós continuamos. E ele acabou de certa forma liderando um outro grupo que foi para o Rio. Sabe por quê? Porque esses meninos que vieram aqui na frente hoje, eles estão entendendo que os campos estão brancos, prontos para a colheita. Esse é o propósito. Sabe quando é que a tua casa vai mudar? Sabe quando é que o teu filho vai mudar? Sabe quando o teu casamento vai mudar? Quando você parar de orar para as tuas necessidades, você for transformado. Sabe quando o teu trabalho vai mudar? Porque a Bíblia fala, você é sal da terra. Você não vai ser, essa é a tua identidade, você é sal da terra. Salga, dá o sabor e conserva. Você é luz do mundo. O Evangelho de João começa, ele era a luz, ele é a luz, o Logos. No princípio era o Logos. E o Logos era Deus, o Verbo. E o Verbo se fez carne, o Verbo é a luz do mundo, que é Jesus. Jesus levanta e fala, eu sou a luz do mundo. E depois ele fala, Derli, você é a luz do mundo. Rui, você é a luz do mundo. Cauê, você é a luz do mundo. Edi, você é a luz do mundo. E a luz nos coloca debaixo de um candeeiro. A luz coloca no alto para iluminar. Você é a resposta de Deus para a necessidade da tua família. É você a resposta de Deus. Por isso que Paulo fala que nós somos cartas vivas. Eu e você. E como é que a gente vai conseguir isso? Relacionamento, intimidade com Deus. Aquela mulher que era considerada imunda e que estava cansada, agora torna-se pura, santifica o nome do Pai e leva a vida, porque ela passa a viver o propósito pelo qual ela foi criada. Muitos estavam julgando aquela mulher, inclusive os discípulos evangelistas, porque quando eles olharam Jesus e ficaram admirados e censuraram Jesus por estar conversando com uma mulher samaritana. Às vezes a gente julga muito os outros, quando a gente devia olhar para o espelho e ver a nossa imundície e não a imundície do outro. Ver o quanto nós precisamos ser curados. E nós só somos curados se nós conhecermos o Senhor. Por isso que a Bíblia fala, julgue-se a si mesmo. E diante da santidade do Senhor, para a gente enxergar a nossa imundície. É hora de nós aqui nessa noite deixarmos o nosso cântaro de lado. O cântaro das nossas necessidades. É hora de deixar o cântaro que simboliza aquilo que nós buscamos todos os dias. Deixar de vir na igreja para buscar a bênção. Vir na igreja para buscar relacionamento, porque você é a bênção. O Senhor disse para Abraão, se tu uma bênção, e em teu nome e na tua descendência, todas as famílias e nações da terra serão abençoadas. Sabe quem que é a descendência de Abraão, gente? Você sabe quem é a descendência de Abraão hoje? Sabe o que Gálatas fala? Em Cristo, eu sou descendência de Abraão. Você é descendência de Abraão. Então, aquilo que foi dito, e você é herdeiro das promessas de Abraão. Então, aquilo que foi dito para Abraão é dito para mim e para você. Seja você uma bênção. Porque é em teu nome que as famílias serão abençoadas. É através de você que as nações, o teu trabalho, a tua casa, a tua família, a tua igreja, a tua cidade vai ser abençoada. É você que é aquela mulher que vai ganhar a cidade para Cristo, levando a relacionamento. E você sabe o que aqueles homens disseram quando foi? Antes nós acreditávamos, porque nós ouvimos o testemunho dela. Mas agora nós mesmos te conhecemos
Por isso nós sabemos que o Senhor é o Cristo. Vocês estão entendendo o que o Senhor quer para nós?